Olá, meu nome é Raul Candeloro, da Venda Mais, e eu estou aqui na Expo Venda Mais com o consultor especialista Edson Talarico, que falou sobre GeoSale. Edson, o que é GeoSale? É uma técnica de treinamento e capacitação de equipes, onde a gente procura trabalhar com dados de mercado e simular situações de decisão de estratégias de vendas. Muita planilha, então, muita informação? Eu diria que planilha não, é uma situação de análise de mercado. Quando a gente fala de GeoSale, a gente acaba dividindo em 5 grupos de decisões. É assim que a gente monta esse programa. Você poderia falar um pouquinho sobre cada grupo? Sim, o primeiro é Geo, no sentido de geografia de mercado, como escolher a atuação dentro de cada um deles. Depois você vai brincar com a palavra Sale. Cada das letras tem uma conotação. Um primeiro instante é o S de estratégia, onde a gente procura escolher as melhores estratégias de atuação de mercado. Feito isso, você vai para um segundo instante, onde se trabalham muito os indicadores, como você vai conseguir mensurar a sua performance de venda. Feita a estratégia, feitos os indicadores, você vai para o learning. Como é que eu tenho que ter um processo de vendas diferenciado? E por fim, eu trabalho o conceito de empowerment. Como é que eu agrego valor? A soma desses 5 pontos, GEL, S-A-L-E, na verdade cria um modelo de análise e discussão dos grupos de trabalho. E você já tem empresas aplicando isso? Não, a gente está usando, junto com Venda Mais, por iniciativa, mais uma iniciativa de vocês, de conseguir juntar tanto palestra técnica, tanto perspectivas acadêmicas, como bate-papo entre profissionais, para poder criar esse cenário de discussão. Entendi. E da parte que você vê hoje no mercado, desses 5 pontos que você colocou como importantes, quais você acha que as empresas estão pecando mais? Na própria Venda Mais é comum a gente obter textos e informações onde fica muito claro a falta de planejamento e preparação comercial das equipes. Cada vez mais a gente está sendo pressionado a obter resultados de uma maneira agressiva. Então todo mundo fica no operacional e deixa de planejar de uma maneira mais efetiva. Em qualquer enquete que vai ser estabelecida, acredito que nos próximos números a gente vai ver isso da revista, na própria enquete do evento, onde existe uma demanda muito forte de planejamento. Agora, o que é planejar? Não é ficar sentado, é conhecer clientes, analisar território, ver carteiras, identificar oportunidades não atendidas de mercado. Então o planejamento está falho. Você está vendo isso? Porque uma coisa que eu vejo é que as pessoas entram num ciclo vicioso de que não planejam, falta tempo, aí não planejam porque faltou tempo. O que faz o almoço e o que faz o jantar. Exatamente. Eu até penso um pouco diferente, não sei qual é o teu ponto de vista, mas esse é o motivo de a gente estar batendo esse papo aqui. Eu acredito que o problema não é tanto planejamento, eu acho que falta é mapeamento. Defina então o mapeamento. O mapeamento é quando você já tem que ter uma qualificação mais efetiva. Eu acho que a gente erra muito hoje nos modelos de venda na qualificação dos vendedores. O planejamento ele já é mais diretivo, você consegue ter uma visão estratégica, você já sabe quais são os seus números, o que você tem que ter de margens, qual mix colocado. Agora, o mapeamento da carteira é uma coisa que cabe muito mais, tanto no nível de gerência, coordenação, supervisores, isso eu entendo que é uma lacuna de trabalho. Então, não se mapeia muito bem. Tem muita gente que chega em clientes sem uma preparação adequada. E quando você fala de mapear clientes, nós estamos falando de curva ABC ou de mix de produtos, de perfil de compra, o que especificamente? Do que nós conversamos, inclusive no evento, e eu defendo, espero que a gente não contrarie muito a visão de muitas pessoas, a curva ABC já é uma coisa que já deu a sua contribuição. Nós estamos falando de 1890, Valfrido, Pareto, que é bacana, mas esse modelo não atende mais a estrutura de negócios. A gente está precisando trabalhar com outros modelos, não mais ABC. São curvas de atratividade, eu preciso ter potencial de cliente versus performance. Quando se faz ABC, eu estou com um dado histórico. E eu não estou analisando o potencial do cliente. Esse modelo, portanto, ele se torna adequado. E num reflexo dessa história, se eu não tiver uma visão de potencial e performance, eu não vou conseguir criar um modelo de venda adequado. E a grande maioria das empresas, óbvio que é uma decisão, não posso falar por todas, mas acabam tendo modelos muito convencionais de venda. Então, se fala muito em venda consultiva quando eu discordo desse conceito. Nós temos, quando muito, venda executiva. Venda consultiva, na minha forma de enxergar, eu posso estar errado ou não, a venda consultiva é quando você não sabe o que você vai entregar para o cliente, você vai ter que pré-formatar um produto sob medida para ele. Ou um serviço. Um serviço. Mas quando eu já tenho um modelo pronto, eu só preciso ser um bom executor dessa venda, customizando, adaptando, criando pacotes de valor. Se a gente não tiver isso muito claro, você acaba tendo modelos de venda muito caros e com ciclos de venda de baixo fechamento.
Então acaba todo mundo chega nos 80% da meta e não aos 120%. Por quê? Esse mapeamento, essa qualificação e esse pacote de negociação com os clientes não é feito no dia a dia. É isso que eu chamo de mapear carteiras, clientes ou abordagens comerciais. E quem você acha que deveria mapear os clientes? A empresa ou os vendedores? Você acha que eles estão capacitados para fazer isso, os vendedores? Aí vai depender da característica de tipo de empresa, se você tem uma venda direta ou indireta, se você está concentrado ou se você tem outros canais de venda. De todas as formas, eu acho que esse é o principal ativo de uma empresa, esse é o capital dela. Eu acho que quem tem que ter essa gestão, sem dúvida, é a própria empresa. E você vê as empresas criando conflitos de canais para tentar compensar essa falta de mapeamento? Então eu tento atingir de várias formas e acabo criando uma selva, mas o cliente de alguma maneira é atendido, mas é mais falta de mapeamento pelo que você está falando, talvez, não sei. Eu tenho observado em alguns segmentos, não posso falar por muitos deles, mas onde tem essa canibalização, porque todo profissional de vendas tem uma pressão absurda de resultado. Concorda? Todo mundo já cortou os seus custos, todo mundo tem que gerar receita. Para gerar receita, não a qualquer preço, mas dentro de um nível de performance altíssimo. Então você começa a ver briga entre áreas e canais disputando espaços dentro da própria empresa. Eu acho que isso é um momento para se repensar um pouco esse modelo, porque não é a qualquer preço que a gente tem que ter resultado. E muita gente não está oxigenando a sua carteira de vendas. A grande maioria também, você olhar a carteira, todo mundo aumenta o faturamento, mas está perdendo a base. E volta para a concentração de cliente de grande porte. Quando nós sabemos que tem uma classe C e D emergente, que ela é pulverizada, que a gente vai ter que ganhar dinheiro com capilaridade, com alfinete nos mapas. E esse sistema de venda é caríssimo, você sabe disso melhor que ninguém. E as empresas estão um pouco destreinadas dessa modalidade. Foi todo mundo para vendas de alto valor, terceirizando para canais indiretos o cliente médio e pequeno. O dinheiro também é pequeno. Agora, como se apropriar disso de novo? Algumas empresas já conseguem fazer isso de uma maneira efetiva, pela própria experiência de venda porta a porta. A Avon, Jequiti, que é um cliente com quem eu trabalho bastante, você consegue entender que no dia a dia, no varejinho e na porta a porta, você consegue ter um modelo de vendas bacana. Mas o modelo anterior, eu atendo grandes clientes, médios e pequenos, eu terceirizo, isso já é uma estratégia que tem que ser avaliada hoje com muita atenção, muito carinho.